Bom dia a todos. Vamos para mais uma reflexão da Bíblia. Que Deus nos abençoe e nos capacite. Hoje, uma mensagem especial em Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. É Jesus falando, é Cristo trazendo uma mensagem de esperança para mim e para você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe, deixe o seu like para o crescimento do canal, para levar essa mensagem a mais pessoas, para que o Evangelho seja pregado, porque você é coparticipante, você também tem uma missão de participar do crescimento do Evangelho, do crescimento da Palavra de Deus, para as pessoas conhecerem a mensagem de Cristo. Você tem o seu papel nesse grande conflito. Você tem. Você é muito importante para isso. Vamos lá. Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Se você não fez a sua oração, vamos fazer uma breve oração para que Deus nos capacite e nos dê o entendimento da sua palavra. Querido e bondoso Deus, obrigado porque o Senhor cuida, o Senhor livra e o Senhor nos perdoa. Estamos aqui querendo entender a sua mensagem de hoje, em nome de Jesus, amém. Jesus acalma a tempestade, é o título. Jesus, ele era simples, o rei do universo, o dono do ouro, da prata, o dono, o seu criador. Ele se revestiu de pele humana, se fez homem, desceu a essa terra. Ele nasceu em um lar humilde. Você conhece a história de Cristo, né? Humilde, simples. As crianças entendiam Jesus, os analfabetos, pessoas não letradas, né? Pessoas iletradas, todos entendiam a Cristo. E eu tenho certeza que hoje você também, como eu, vamos entender o que Cristo está falando para mim e para você. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, quem é que disse? Disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Jesus convida os discípulos para passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Primeira lição, eles despedindo a multidão. Eu não sei qual é a multidão que você tem que se despedir. Eu não sei qual o passado que você tem que deixar para trás. O seu passado talvez de glória, o seu passado talvez de derrotas, aonde você carrega até hoje. Mas Cristo está falando para mim e para você, deixe a multidão, deixe o que ficou, siga comigo agora nesse barco. Esquece das glórias que já passaram, das derrotas, das vergonhas, e vamos comigo. Eu não sei qual é a multidão que você tem que abandonar. Talvez pode ser a sua parentela, talvez pode ser os seus amigos, o lugar onde você frequenta, que te faz mal, por isso que você não é feliz, por isso que você não vai para frente. Eu não sei qual é a multidão que você tem que largar para você crer em Cristo, porque Cristo, Ele quer nos salvar. Primeira lição. Verso 37. Ora, levantou-se um grande temporal, e vendo as ondas que se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se de água. Essa tempestade onde Jesus e os discípulos estavam enfrentando, mas Jesus estava dormindo, Jesus estava tranquilão, dormindo. Mas os discípulos apavorados. E essa tempestade, eu não sei se você sabia, mas não era uma tempestade normal.
Era uma tempestade vinda do inferno. Os demônios promoveram essa tempestade. E por quê? Porque no capítulo 5 mostra a cura do endemoniado, o Gesareno. Satanás sabia que Jesus estava indo ao encontro desse Gesareno, desse endemoniado. Satanás sabia que Cristo ia lá libertar ele. E Satanás não queria a libertação desse endemoniado, queria ficar com ele em cativo, em grilhões, gritando dia e noite de sofrimento, de dor, seus familiares sofrendo. Satanás quer fazer isso comigo e com você, nos aprisionando nas nossas dores física, mental, emocional, coisas do passado ou coisas ainda que nem aconteceram do presente, você preso, sendo que você não está vivendo o dia de hoje. Hoje vai passar esse dia e nunca mais vai voltar. Então faça valer a pena. Vamos voltar para o texto. Versículo 38. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e disse: Mestre, não te importa que pereçamos? O dono do tempo, o dono do mar, o dono do barco, o dono da madeira, o dono do universo, o rei do universo, nem precisava acordar para acalmar essa tempestade feita pelos demônios. E uma tempestade que não era qualquer tempestade, porque quando Satanás e os seus demônios e os seus anjos promovem uma desgraça na vida de alguém, é para matar essa pessoa, não é para brincadeira. E ele só não pisa na sua cabeça e na minha porque Jesus nos protege, os anjos do Senhor nos livram. Os discípulos apavorados, com medo, dentro do barco com o Rei do Universo. Que privilégio os discípulos tiveram de ter Cristo como professor, como aquele que contava as histórias simples aonde todos entendiam. E você sabia que eles foram privilegiados em ver a Cristo pessoalmente. Mas eu e você também somos privilegiados de conhecer a Jesus. Jesus disse, né? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram na minha palavra. Feliz aqueles que não viram, que não me viram, mas creram. Tá falando para mim e para você. Eu e você não vimos Cristo visualmente, pessoalmente, mas nós temos a sua palavra para crer. É crer ou não crer. Verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento aquietou e fez-se grande bonança. Os discípulos apavorados, cheios de medos. Não é assim que eu e você vivemos a nossa vida? Apavorado, cheio de medo, com medo de não dar certo aquilo ou isso, vivendo traumas de passados, não sendo feliz o hoje, porque carregamos mágoas, tristezas, a gente não consegue talvez perdoar alguém em que te ofendeu, mas eu e você se esquecemos que também a gente ofende as pessoas e às vezes nós não sabemos ou não temos a intenção. Eu não sei o que Jesus tem que fazer para você ou para mim. Eu não tenho ideia qual é a multidão em que você tem que largar, tem que abandonar para crer em Cristo, que Ele está dentro do seu barco,
está dentro da sua casa, está do seu lado e Ele quer conduzir a sua vida, da sua família, e Ele não esqueceu de você, porque Ele não se esquece de ninguém. Eu não sei qual a multidão que você vai ter que largar para crer que Jesus é o seu Salvador pessoal. Em Marcos capítulo 16, versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Todos vão ter a chance de conhecer a Cristo, todos vão ter a oportunidade de escutar, ouvir. Eu não sei qual o meio de pregação Cristo vai usar, os anjos, para iluminar toda a terra, como no Pentecostes. Haverá uma segunda vinda do Espírito Força, a chuva serôdia, do Espírito Santo, a chuva serôdia, onde muitos vão se converter, mas nem todos, não são todos que vão se converter, mas todos vão saber. O universo vai saber que Jesus é Rei, que Jesus, Ele é o dono do universo, Ele é o Cristo, Ele que faz essa ligação, Ele que nos salva, Ele é o elo da salvação, não há outro. Jesus, Ele é a videira. Que Deus nos capacite, que Deus nos abençoe e vamos juntos, crescendo em graça e em sabedoria.